isso de direito. O senhor tem 10, mas aqui sou professor. O senhor tem 10 minutos por tempo regulamentar. Desde o seu trabalho, me perguntou qual é a minha posição, afinal falarei. Não deixarei passar em branco. Com a palavra, o ministro, com os demais foram, o senhor Rangel. Gostaria de saudar a todos com uma boa noite. Boa noite. A nossa banca, o professor Tiago, meu orientador, que por muitas vezes chorei durante esse trabalho, eu venho puxar para um lado e me trazendo para o centro de PDC. O professor Mike, uma honra revê-lo, ótimo professor de civil, processo civil, lembro das suas provas ainda até hoje. Professor Renato, um prazer conhecê-lo. E agradecer aos demais alunos que, com paciência, nos aguardam até esse horário. Muitos que já fizeram aqui seu TCC, quero dizer parabéns. E os que ainda farão amanhã, que Deus os abençoe e que vocês sejam prósperos no seu TCC. Diante disso, eu gostaria de trabalhar sobre o tema que foi o tema do meu trabalho, liberdade religiosa no Brasil. Eu gostaria de trabalhar primeiramente isso, falando do lato sensu, o que seria liberdade religiosa, mas para cada indivíduo. Quando nós falamos sobre liberdade religiosa, nós não estamos falando apenas de uma instituição, nós estamos falando do direito de cada indivíduo de crer ou não crer em qualquer coisa. E também crer apenas ele crer em alguma coisa nesse sentido. Só que se faz necessário relembrar que a liberdade religiosa não surgiu hoje, ela vem de uma decorrência de regimes que tivemos. Inclusive esses regimes que levaram 5 séculos para nós termos a liberdade que hoje temos, a liberdade de podermos professar a fé que quisermos, falar do jeito que bem entendemos em qualquer lugar sem sermos repreendidos pela lei. Nós vemos que no Brasil, colônia, não vou falar da parte histórica, mas isso vale salientar, nós tínhamos uma vedação, não poderia ter outra religião senão a religião oficial do país, que vinha pela colônia portuguesa, que era a religião católica. Com a chegada do Império, existia uma liberdade, mas uma liberdade velada, onde as pessoas poderiam até cultuar outras religiões, sendo que o país sempre foi pluralista, e como ele foi um país colonizado, aqui já existiam os índios com as suas divindades, a sua religião, as suas culturas. Desculpa, professor, que o senhor estava curvado por a atenção dos outros aqui presentes. E também quando chegou os navios negreiros, com as suas também ideologias e tudo mais, o pluralismo de religião se já fazia efeito nessa época. Com a República ali de 1824 a 1890, quebrou-se esse paradigma. E em 1890, quando Rui Barbosa, com a sua, vamos dizer assim, interinamente ao comando do país, fez a sua Constituição, e lá tornou-se legal as pessoas jurídicas de sociedade religiosa. Em 1891, então, tornou-se o Brasil um país laico. E isso nos acontece até hoje na nossa Constituição de 1988. Dentro disso, no seu artigo 5º da Constituição, nos incisos 6º até 8º, é onde regulamenta, não somente eles, mas é onde regulamenta a nossa garantia de religião na questão de expressão de crença e pensamento. Dentro desse tema, nós temos dentro da Constituição a liberdade, inclusive, de escusa de consciência. O que seria escusa de consciência? Hoje, ninguém pode fazer nada a não ser em virtude de lei. Um exemplo prático de escusa de consciência é sobre o serviço hoje obrigatório militar, onde uma pessoa de algum tipo de religião ela pode se excusar-se de ir para o fronte da batalha, mas não pode negar o trabalho militar. Ele pode ali nesse inteirinho trocar o seu fator de ou ir para a guerra para atirar em uma pessoa, enfim, e trabalhar com a medicina, com a logística do que ali se tiver condição de fazer, para que se troque aquele serviço que seria obrigatório com outro trabalho efetivo nessa questão. Também vemos que na Constituição ela nos dá a liberdade de assistência religiosa. A liberdade de assistência religiosa é muito comum naqueles internatos coletivos, onde a gente vê a penitenciária, até mesmo nas Forças Armadas, onde o indivíduo que professa a sua religião, não sendo a religião comum de todos, ele tem o direito de receber ali, ou seja, um representante da sua religião.
E também nós temos a liberdade de culto. E com a liberdade de culto, a imunidade dos templos religiosos, que é um fator muito importante no dia de hoje. Tá? E com essa imunidade, existe aí uma obrigação negativa do Estado de não cobrar tributos, esses tributos sendo os impostos. Né? E também existe uma obrigação positiva de ele garantir e assegurar os locais de culto. Além disso, a liberdade religiosa ela estava bem mais fundamentada, inclusive no nosso Código Civil de 2002, e que foi novamente reformado pela Lei 10.825 de 2003, onde mudou de sociedade religiosa para organização religiosa. E com essa mudança de organização religiosa, ela tem mais 4 liberdades, sendo elas, essa eu vou ter que colar, gente, que eu não me lembro tão bem assim. A liberdade de crença, a liberdade de formação, de organização e de funcionamento. Dentro dessas liberdades também nós temos algumas limitações, porque a liberdade religiosa no Brasil ela não é absoluta, ela deve sim se conter aquilo que a lei lhe permite fazer. Da mesma forma que o Estado ele não pode violar o direito de crença, a lei também, a liberdade religiosa ela não pode extrapolar aquilo que seria o interesse comum e coletivo. Ela não pode ferir os bons costumes, ela não pode ferir a fé de outras pessoas, como a intolerância religiosa que nós vemos nos dias atuais. E dentro dessas limitações, nós destacamos aqui o sigilo profissional, a imolação de animais, a poluição sonora e o devido processo legal. O sigilo profissional, como eu também sou um pastor evangélico, conheço bem essa situação de pessoas que no seu ato confessionário, às vezes confessam uma ação que tenha cometido, e isso, inclusive, está no Código Penal, no artigo 208, que fala que a gente não pode falar aquilo que houve em confessionário antes, ou talvez quando aquela pessoa lhe permita que o fale, porque você está usando aquilo da prerrogativa do seu ministério. Também falamos sobre a imolação de animais, que ela bate muito na questão do direito dos animais. Existem 2 correntes, uma biocêntrica e uma antropocêntrica. A biocêntrica diz que o homem não é o centro do universo, então quer dizer que ele não pode passar por cima de tudo para poder matar animais a favor da sua cultura. O outro, antropocêntrica, diz que a cultura não é um mal tão grande, o sacrifício do animal ali para o seu ritual. O ritual é esse feito muitas vezes por matrizes islâmicas e matrizes africanas no Brasil, não tem a sua conotação muito forte, porque é apenas um momento. E eles usam como exemplo porque usa-se muito nesses sacrifícios galinhas, bodes, enfim. E eles dizem que nesse período morrem-se muitas galinhas e bodes por aí afora comercialmente, ninguém fala nada. Então eles usam dessa prerrogativa. A poluição sonora, quando é uma limitação, quando os templos hoje neopentecostais, ao aumentar o último dos volumes, ultrapassam os decibéis que é garantido por lei, que entre 40 e 50 você já tem aí um problema do seu ambiente não ser saudável, né? Então você tem a poluição sonora aí que impõe esses limites de cessão desses ruídos. E o devido processo legal, que como princípio constitucional garante a todas as pessoas, indiscriminadamente, o direito da ampla defesa e do contraditório, mesmo que essa pessoa tenha cometido seu ilícito por conta de alguma situação religiosa. Dentro disso, nós gostaríamos de falar mais coisas, mas eu acredito que meu tempo já estourou. Eu apenas gostaria de agradecer a banca e os demais aqui assim. Parabéns, candidato, pelo trabalho. Ao final, colocaremos as opiniões. Faço nesse instante. Ganhou chocolate restaurante? Não. Essa é só a promessa. A palavra ao professor Mike. Que eu vou dar um livro. Bom, Rafael, tudo bem? Vou pegar uma água, se possível. Prazer, tudo bom? Bom. Meu marido é divino. Brincalhão, mas divino. É um rapaz muito bacana. Ele fica nessa cidade ali também? Eu estou no 3º semestre. Ah, está no 3º semestre? Ah, então vocês vão discutir muita coisa lá. Talvez você não vai compartilhar.
Rangel, Certo. vou dar um certo. Vamos lá. Incrível, porque o seu tema me traz uma lembrança recente do desembargador do Tribunal Regional Federal, aqui da Terceira Região. No domingo agora eu estive com ele e ele é budista. Ele leciona na faculdade onde o professor será futuro professor do Tiago, faculdade municipal de São Bernardo do Campo. Já está lá, né? São Bernardo do Campo, no município de São Bernardo do Campo. E ele acorda às 4 horas da manhã, porque ele reza durante 1 hora, antes de ir para a faculdade em São Bernardo. Ele mora aqui do lado do Cotia. Então veja o trajeto. Vai lá, dá aula de manhã e depois vai para Paulista, né? Tribunal Regional Federal, desembargador. E as costas deles tem um crucifixo. Será que a gente vive um Estado laico? O senhor, como advogado-geral da União, imagina, o Tribunal Regional Federal, esse desembargador, né, se sentindo incomodado com aquele crucifixo nas costas dele, porque a religião dele é outra. Sim. Será que ele poderia chegar para o senhor, advogado-geral da União, né, Procuradoria da República, e falar: olha, doutor, dá um jeito nisso, ele se sente incomodado. Será que tem caminhos para se fazer isso? Essa discussão da religião dentro do processo. E a outra discussão, que eu tenho certeza que você vai dar uma opinião muito bem colocada, é o fato, né, da discussão de se ensinar agora as crianças. Ser religioso. Exatamente, né? O ensino religioso agora voltado às escolas. Será que isso não transforma o nosso Estado, que se diz entre aspas laico, né, como seguidor de uma religião oposta? Não sei. Como a gente trata desses temas? Bom, posso começar? O primeiro tema, posso começar um pouco prepotente, perdão. A respeito da situação do vosso desembargador, que eu posso vir, já existe, inclusive, foi perdido em primeira instância, está sendo recorrido, uma questão de, inclusive, tirar-se os crucifixos das entidades públicas, das repartições públicas, perdão, inclusive o nome Deus seja louvado das notas. É um procurador da República, me perdão, eu não sabia o nome dele agora, mas as respostas que se deram nesse julgado foi que é uma de forma cultural. Não se trata de ferir o país, o Estado laico. O que é o Estado laico? O Estado laico diz que o país não pode ter uma religião predominante a que ele seja submetido. Porém, ele não pode e nem tem o dever de impor essa religião, mas ele tem o poder e o dever de obedecer todas as religiões que estiver. De garantir que todos os indivíduos tenham a sua religião. Então, ele se abstém da religião. Ele não pode professar uma religião. Quanto à questão do crucifixo, é um caso complexo. Isso já está em julgados. A minha opinião fere a laicidade do país. Ainda assim, ainda tinha um exemplo prático, se eu posso colocar aqui rapidamente. Esse procurador usou a imagem do Exu. Para quem não conhece a imagem do Exu, ele é coberto em chamas e tem um tridente. E ele ainda fazia essa comparação no seu processo, dizendo, imagine que se ao invés de tivesse um crucifixo, você tivesse a imagem do Exu ali, é uma estátua preta, coberta em chamas, com um tridente na mão. E aí sim feriria a laicidade, feriria aí o caráter religioso de qualquer indivíduo. Esses são os atributos dele. Na minha opinião, básica, rasa, seria dessa forma. Ele fere sim a laicidade, porém, o atributo que se usaram foi de uma forma cultural, porque o país vem de 500 anos com uma cultura religiosa. Isso seria mais um cargo de uma decoração, de uma memorabilia, nem que seja religiosa, mas ela estaria apenas ali numa questão cultural e não de religião. Ao assunto do ensino religioso nas escolas, é um tema muito interessante, porque existem duas vertentes. Você tem que entender que o ensino religioso na escola, ele não converte ninguém. Ele ensina a religião de forma genérica. Ele ensina a religião de forma aplicada, da sua essência, da sua gênese. Até hoje, inclusive, existem
várias igrejas evangélicas que têm as suas instituições. Uma delas é a Igreja Adventista. E ela não ensina a sua doutrina, os seus dogmas dentro da religião, que é ali aplicado, no seu ensino religioso. Eles ensinam a matéria de religião no seu cerne, no seu gênese. E é essa a intenção dessa é uma PL nova de 2011 que está para ser surgida aí. E ela não feriria, então, a laicidade dessa forma. Era apenas mais uma matéria de conhecimento, já que o país é um país laico, porém um país que tem religião dentro. Mesmo que seja de pluralidade, mesmo que dentro disso existam os agnósticos e os ateus, existe uma pluralidade de religião e pode ser ensinado dessa forma. Inclusive, deveria ser mostrado nesse ensino religioso a possibilidade de que essa criança poderia escolher, ali no seu livre pensamento, em não acreditar em nada, ser agnóstico ou ateu. Bom, não sei se satisfeito. Muito. E o devido processo legal na referência aqui, muito qual foi a conotação da liberdade da religião como fatores limitadores? Sim, eu vou usar um exemplo prático da coisa que aconteceu, fato midiático. Existe uma intolerância e nós temos que ter uma responsabilidade na liberdade religiosa, na questão inclusive dos cultos. No que é feito no culto, na liturgia, na maneira de que ele é criado e inclusive nas peças em que são usados. Há uns anos atrás, um bispo da Igreja Universal do Reino de Deus levou uma estátua, uma imagem de uma santa, que não me lembrar o nome da imagem em questão, e chutou. Só fazendo uma pausa aqui, esse comentário é a título acadêmico, ok? Não fazendo referência à instituição, nem muito menos à pessoa daquele. Ok? Se já constar isso, tá? Obrigado. Desculpe a colocação de Deus colocada, eu não coloquei. É uma questão porque existiu e é de conhecimento geral. É de conhecimento geral. E nesse interim chutou, e essa imagem ou quebrou, enfim, teve outras situações, e levaram à consideração dessa pessoa ser criminalizada pelo crime de intolerância religiosa, inclusive de vexação. Está no artigo que não me falha a memória, mas eu posso achar agora. Bom, enfim, não é o caso agora. E ele foi imputado disso. Porém, como estava na mídia esse assunto, já ele teve outro tipo de conduta. Ele já foi acusado, sentenciado, sem devido processo legal, sem ampla defesa. E eles ainda disseram, mas não tem ampla defesa no caso que filmaram a pessoa fazendo dessa forma. Entendeu? Então é justamente nesse sentido. Ainda que o que ele fizesse tivesse conotação religiosa, que interferisse outras pessoas, que interferisse na coletividade, que mudasse a situação de um Estado, de um país, de uma nação, ele merecia sim passar pela ampla defesa e o contraditório. O Estado poderia responder por isso? O Estado coloca um princípio isso aqui. Sim. Vai poder falar, olha, Estado, você é intolerante. Eu não vou devolver a pergunta, mas eu vou colocar uma comparação para ver se eu consigo chegar no que o senhor me pede. O senhor falou do seu amigo desembargador. Ele fica em uma sala coletiva ou ele está dentro do gabinete dele? Ele tem a autoridade de tirar o princípio estrelado. Isso já é passivo no STF, inclusive. Ele pode tirar o princípio de lá sem aquilo o afetar. Da mesma forma que ele pode botar uma cortina na janela se o sol estiver cobrindo os olhos. Aí se ele promove uma ação, nesse caso é desnecessário, porque ele tem a autonomia naquele local. Pois é, então, se ele processa o Estado, ou não, o desembargador não quer um crucifixo, pode ser o desembargador e o diretor agora do fórum. Nenhuma sala. Nenhuma. Se ele é diretor do fórum, aí eu acho que a intolerância não me cabe. Porque, como eu falei no começo, a liberdade religiosa é individual, ela não é coletiva. Então, essa intolerância religiosa, ela é voltada para um direito em si. Esse direito está na Constituição, liberdade religiosa. Sim. É dignidade humana? Dignidade humana. É uma garantia constitucional. Dignidade humana. Ok. Obrigado, Angel. Tenho certeza que seus pais estão, igual o senhor aí nessa exposição. Aí, valeu. Estão felizes e tenho certeza que da mesma forma que eles como família criaram o senhor, para o senhor estar aqui hoje, a sua esposa presente, testemunha, para
para que ela possa valorizar esse momento. É um pequeno momento de nossas vidas, mas que representa uma eternidade para nós. Principalmente nós, que fazemos o curso de Direito, chegamos até aqui, como o professor Thiago disse, somos vencedores. Se a pessoa que veio até aqui foi aprovada ou não foi aprovada, sinta-se vencedora. Mas até, como o próprio professor colocou, é um direito fundamental, como parte direito fundamental, mas como parte e agregado aos direitos humanos, mas como fundamental e por que não citar o humano. Começamos bem, vamos fechar tema brilhante, né? Professor Renato, candidato se precisarem. Não, é que eu, na verdade, posso falar o que houve. Por favor. Perdi meu pai e minha mãe no decorrer do tempo. Por isso que a gente observa que, assim, repetimos aquela frase que apontamos tempos atrás. Trabalho não tem como finalidade expor, ao contrário, mostrar a capacidade de vocês. Porque o que vem posterior a essa sala, ou seja, o mercado de trabalho, não será fácil. E quando perguntamos, só mostramos e ressaltamos, aqui, não querendo fazer o papel de pai de ninguém, pelo contrário, mas amigo, dizendo, ó, vocês têm capacidade. E o que foi perguntado, ainda que não estejamos lá, vocês são capazes para responder. Ainda que a pessoa não tenha resposta aqui, mas tem no trabalho, que é isso que a gente considera. Por isso, parabenizo sim o esforço de cada um dos que aqui passaram. Eu sei que não é fácil esse momento, mas sei que, acima de tudo, esse troféu também tem a mão dos nossos pais. Aqui, indiferente se eles têm tido ou não pais, pessoas que fizeram o papel deles, representa alguém que confiou em vocês. E como confiança, nós professores também aqui depositamos em vocês. E acima de tudo, quando vocês chegam ao final, passam essa fase, todos nós já passamos por ela, alguns até mais além, com certeza os nossos pais, se estão presentes ou ausentes, aqui hoje, onde estiver, estão plenamente